Romanos capítulo 10. Os judeus rejeitam a justiça de Deus, está escrito aqui, ó. Naquela época. Irmãos, a boa vontade do meu coração, e a minha súplica a favor deles, a Deus, né, a favor deles, são para que sejam salvos. O apóstolo disse que o desejo do coração e a oração era para que os judeus fossem salvos. Olha lá. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Quer dizer, o povo judeu tem zelo por Deus. Porém, não com entendimento. Eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. O que ele quer dizer com isso? Que eles são religiosos, como há religiosos no mundo inteiro e muitos religiosos. Aliás, são incontáveis as religiões. Normalmente o religioso tem zelo por Deus, tem sede, mas não é com entendimento. Quer dizer, eles não entendem, não conhecem, não sabem o caminho. Porque não basta ser religioso ou ter uma religião, uma placa de uma igreja. Não. Tradicional. Paulo queria dizer que a solução para os judeus era receber Cristo como Senhor e Salvador. Porque eles eram extremamente religiosos. E eles tinham um zelo por Deus, mas não aceitavam Cristo como Messias, como Salvador. O significado é, não adianta eu ter uma religião, uma igreja, um sacerdote me orientando, se eu não receber Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da minha alma. Porque Deus quis que nele residisse toda a plenitude, diz a palavra. Deus quis que a salvação, a vida plena, fosse encontrada em Jesus. Então não adianta você se achar santinho, bonzinho. Não adianta você ser muito religioso, ter os seus rituais, e dizer, não faço mal a ninguém, se você não abrir o coração e não receber Cristo como Senhor e Salvador. Olha lá, onde é que está, meu filho? Colossenses 1:19. Porque aprove a Deus que nele Cristo, né, residisse toda a plenitude. O que é plenitude? É aquilo que é completo, pleno. Então Paulo, ele tinha uma tristeza, porque ele também era judeu, era um cidadão romano, mas era judeu, radicado em Roma depois. Mas ele disse, o meu desejo, a minha súplica a favor deles é para que sejam salvos, porque eu sou testemunha de que eles têm zelo por Deus. Uma coisa é ter zelo, outra coisa é ter conhecimento, entendimento. Uma coisa é você ter senso de justiça, e outra coisa é você saber o que é correto, o que é justo. Às vezes você quer praticar a justiça, mas não sabe o que é. Então, continuando, diz assim, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. É a humanidade, né? Não é só judeu. O mundo é assim.
Quantas pessoas discutem com vocês sobre o que é certo e o que é errado e batem no peito? A minha religião é verdadeira, a sua é não sei o quê, e papapá, a minha é antiga, e começa e... Não, que eu conheço. Nós não podemos condená-los, criticá-los. Eles estão demonstrando que têm zelo, mas não têm entendimento. Porque não é religião. O Deus Salvador, Ele produz tudo isso que mostramos aqui e muito mais. Por isso que essa obra é diferenciada. Bombardeiam, massacram, não adianta. A igreja fica desse jeito, é dia e noite assim. Dia e noite assim. Porque você está em casa, aí você ouve falar mal da gente. Aí você liga. Aí você vê o leproso purificado. E você sabe que o diabo não purifica leproso e nem o homem. Se o diabo não purifica leproso e nem o homem, você logo já conclui que Deus está nesse lugar porque Ele purificou o leproso. Você vê o cego enxergar, então você pergunta, peraí, o diabo estaria fazendo o cego enxergar? Não. O Valdemiro tem poder, tem recursos próprios para fazer o cego enxergar? Não. Então Deus está lá com ele. Antigamente eles discutiam entre eles. Em João 10, lá no final, alguém disse, ele está louco, ele está endemoniado, e enlouqueceu. Se referindo a Jesus, muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouves? Olha o que eles diziam de Jesus. Eu falava que Jesus tinha o quê? Meu Deus. Eu tenho que ler bastante a Bíblia, porque você já deve ter percebido que eu sou um sujeito meio genioso. E quando alguém começa a falar besteira, falar que eu tenho demônio, falar que eu sou não sei o quê, às vezes eu fico meio irritado e mando a maldição, e no outro dia eu já vejo o resultado na vida do sujeito. Então eu tenho que me controlar, porque se Jesus, o santo, o justo, o que nunca errou, foi chamado de endemoniado e tolerou isso, eu também tenho que tolerar. Não posso perder a paciência, porque olha lá, falaram de Jesus, muitos deles diziam, ele tem demônio, ele quem? Enlouqueceu. Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Interrogação. A pergunta está aí. Alguns diziam que Jesus tinha demônio, estava louco. E outros diziam, discutindo entre eles, pode porventura um demônio abrir os olhos ao cego? Se o demônio veio para cegar, daí ele já não pode abrir os olhos do cego, não é verdade? Então, eu tenho que entender e conviver. E pregar a palavra para quem quer me ouvir, quem quer aceitar. Uns não querem. Eu tenho que pregar e mostrar, eu vou continuar mostrando cada vez mais. Eu vou mostrar o cego enxergando, o leproso purificado, o que era pobre enriquecendo, prosperando. Eu vou mostrar. O que era drogado do crack, chorando no meu ombro aqui, glorificando a Deus, como eu mostrei. Agora, quem não quiser aceitar, o que eu posso fazer? Quando estiver ardendo no fogo do inferno, não vai dizer que não foi avisado não, porque eu sou um atalaia, e eu aviso mesmo, eu falo o que está escrito aqui. Quando estiver chamuscando, não vai dizer que não ouviu, porque você está ouvindo a palavra. E você está vendo os milagres que Deus faz. Você está ouvindo e está vendo. Então, continuando em Romanos, o apóstolo disse, Romanos 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é o quê?
para a justiça de todo aquele que crê. Você entendeu isso aí, não, né? Eu tenho a impressão que alguns de vocês não entendiam muito bem a Bíblia e depois começaram a acompanhar esse ministério, estão entendendo bem melhor a Bíblia. É verdade isso aí? Quem pode confessar isso? É verdade? É. Porque a Bíblia aqui, tá certo que eu demoro, né? Esse dia eu estava falando com a bispa aí, os bispos, eu falei assim, eu faço a reunião, às vezes eu me proponho fazer as 4 reuniões, igual eu vou fazer hoje, daqui a pouco eu vou fazer a outra. Aí eu falei, na primeira eu gasto 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas. Aí eu era para gastar menos na segunda e gasto mais. Aí a bispa falou, é provável que você na última gaste 4 horas. Na teoria, eu deveria gastar menos, porque eu estou cansado. Só que eu tinha uma coisa comigo. Tudo que eu faço na vida, eu dou 100% da minha vida. Ou então eu não faço. Seja o que for. 100%. 100%. Então, se eu fizer 10 reuniões, na última eu vou derramar o que tiver. É assim. Nem que eu tenha que desmaiar depois, mas eu vou derramar e meu povo vai sair abençoado. Agora, convencer você aí já é outra coisa, porque você tem razões de sobra para acreditar naquilo que nós pregamos. Ou não? Então, continuando, diz assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele, ou seja, aquele que crê, ele que deveria ser pela lei julgado, condenado, aquele que deveria pagar pelos seus delitos, o fato dele crer o absolve de toda a culpa, de todos os delitos. Eu não sei se você está entendendo. A fé ela é tão preciosa, é tão valiosa para Deus, que uma vez você manifestando a sua fé em Cristo Jesus, ele apaga o seu passado e não se lembra mais dos seus delitos. Mas só a fé, o crer em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador pode te dar esse privilégio. Não é o crer no Valdemiro, idolatrar o Valdemiro, ou na placa da igreja, não. O distribuir cestas básicas, ou cestas básicas, isso é bom. Para quem não tem o alimento, é maravilhoso. Mas isso também não apaga os seus pecados. O que apaga os seus pecados é crer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É o Salvador, o único Salvador da sua vida, da sua alma. Se você crer no sangue de Jesus que foi derramado por você, ele passa uma borracha, uma esponja e lava os seus pecados. Do contrário, você pode dar nó até em pingo d'água, você não vai conseguir nada. Então o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, ao inferno, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Não tem resenha. Não tem rituais macabros. Vai ter tanta gente invocada comigo. O que eu posso fazer? Eu não vou mudar minha pregação por causa daqueles que me ameaçam, que me perseguem. Porque inventam tanto, mas inventam. Cria tantos obstáculos para as pessoas, para o povo. O povo fica apavorado, porque tem igreja que o sujeito tem que fazer curso para ser salvo. Fazer curso. Tem igreja que o sujeito diz assim, você não pode tomar Santa Ceia. Você não pode. Como? E a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, em relação à Santa Ceia. Quer dizer, nenhum oreiudo pode te julgar ou condenar. Você tem que fazer um autoexame. Você e Deus. Ninguém te manda para o inferno e ninguém te manda para o céu. É você mesmo. Se você confessar Cristo como Senhor, você será salvo. Não adianta inventar. Ficam botando pedras no caminho do povo. E a pessoa luta daqui, tadinha, dali, nada. Não muda nada. Você viu? Você percebe a senhora ali pelo perfil. Eu perguntei, a senhora é crente há quanto tempo de outra igreja? 10 anos. E ela chamou o marido para a igreja dela? Não, vai lá na Mundial. Lá em São Paulo. A dela deve ser do lado da casa dela. Vai lá em São Paulo. Fazer o quê? Porque o sujeito fica resenhando. Eles acham, eu já ouvi tantos líderes falarem isso. Eles acham que quanto mais fardo colocar para você carregar, melhor é para segurar você na igreja. E Jesus fala sobre os fardos. Aí fica aquele monte, deixa para lá, mas fica aquele monte de doutrina, de ensinamento de homem. Não, que o crente não pode ir à praia, que o crente não pode jogar bola, que o crente não pode comer isso, que o crente não pode comer. Sai do meu pé, rapaz. Oxente, bichinho. O Pedro falou. Aliás, o Paulo. O Pedro foi repreendido, porque Deus mostrou um lençol com todo tipo de animais. Come, Pedro. Ele falou, eu não vou comer coisa imunda. Ele falou, não chama de imundo aquilo que eu santifiquei. E o Paulo falou, se alguém come, não critica o que não come. O que não come, não critica o que come. Porque tudo apresentado a Deus se torna santo e apto para ser ingerido, para ser consumido. Então para de inventar, rapaz. Por que só leio uma parte, só o que interessa? Só prega o que interessa na Bíblia, só prega o que interessa. Só o que interessa. Aí o outro lá só prega o jovem rico. Eu prego também, eu gosto daquela passagem. Porque ele pergunta o que ele faz para ser salvo. Aí Jesus falou, você conhece os mandamentos? Não roubar, não matar, não adulterar, não mentir, honrar pai e mãe. Ele falou, mas eu já observo isso. Ele falou, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Aí o outro prega isso, mas ele não fala dá aos pobres, ele fala vende tudo que você tem e dá. Mas ele não fala dar aos pobres, porque ele manda dar na igreja. Ele está errado. Ele está errado por quê? Porque primeiro ele fala a Bíblia, Jesus falou para o sujeito dar tudo, falou para aquele lá. Porque ele tinha o coração nos bens, mas falou para dar aos pobres. Por que o sujeito manda dar na igreja? Tudo que tem. Aí vem para cima de mim me perseguir. Eu falo. Eu falei, irmão, peraí, ó. Jesus falou, vende e dá aos pobres. Você fala para vender e dar na igreja? Então, acontece que se o sacerdote pregar a Bíblia do jeito que
Ele vai abraçar, vai ter milagre, ele vai soprar, vai ter milagre, ele vai olhar, vai ter milagre, ele vai falar, vai ter milagre, ele vai transpirar, vai ter milagre. É desse jeito. Aí fica inventando, depois fica com ciúme de mim, com inveja. Para que fica inventando? Por que não prega a palavra do jeito que ele é? Deus falou para o Caim, se você tivesse dado a mesma oferta que Abel deu, você não teria sido aceito? Você quis fazer diferente? Aí agora, você fica aí, querendo matar o seu irmão, ó. Por que não faz a mesma coisa? Deus vai prosperar o trabalho dele também. Então, olha o que a palavra diz, não tem resenha. Em Romanos capítulo 10. Se com a tua boca, olha lá, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Amém? Todo aquele que nele crê não será confundido. No versículo 13 diz assim, aliás, versículo 12, pois não há distinção entre judeu e grego, não há acepção, diferença, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Deus é rico para quem? Se eu não invocar, e se eu invocar, ele será rico comigo? Para comigo? Sim. Aí vai ter muita gente com inveja. Você quer um conselho? Invoca o Senhor o tempo inteiro. Você quer um conselho? Quem já invocou o Senhor hoje aqui? Você quer um conselho? Quando chegar em casa, invoca de novo. Quando for dormir, invoca de novo. Quando amanhecer, invoca. Porque Ele é rico para com todos aqueles que o invocam. Aí o vizinho vai com inveja de você. Olha lá, tá metido, é o carrão dele. Olha ela, olha o cabelo dela. Não tinha, ninguém dava jeito, agora ficou rica. Tá cheio de fofoqueiro, tá linguarudo. Ó. Deus é rico para com todos que o invocam. Amém? Aí o preguiçoso fica com inveja. Preguiçoso morre de inveja. Não trabalha. Continuando, diz assim: não há distinção, não há acepção, separação. Deus não ama mais este do que aquele, nem mais aquele do que este, mais os evangélicos do que os católicos, não. Deus ama todos. E quem o invocar será abençoado, porque Ele é rico para aquele que o invoca. Amém, gente? Continuando, para resumir. Para terminar, perdão, resumir é difícil. Não, porque é muita coisa para falar. Vamos lá. Versículo 14. Porque, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este será salvo não é só no sentido da vida eterna. Não. Se você observar na Bíblia, há momentos em que cegos invocam o Senhor e Deus abre os olhos do cego e diz assim, Jesus diz assim, a tua fé é o quê? Salvou de quê? Ele está falando de vida eterna ali, não? Não. O que foi curado da lepra aqui está garantido no céu? O que foi curado de cegueira está garantido no céu?
O que prosperou está garantido no céu. Então por que Jesus disse para a mulher hemorrágica, por exemplo, a tua fé te salvou? Porque acabou a hemorragia, a mulher hemorrágica, né? Porque acabou a hemorragia, ela estava garantida no céu? Não, estava não. Salvou de quê então? Da doença. Então, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Também eternamente, mas salvo no sentido do livramento, da cura, da libertação, da transformação, a libertação das drogas. Quer dizer, a qualidade de vida que você procura não está neste ou naquele governante, neste ou naquele pastor ou sacerdote. Está no invocar o nome de Jesus. Se você invocar o nome de Jesus, você será salvo, será abençoado. Quem entendeu? Diga glória a Deus. Fica de pé, deixa eu apresentar a sua vida, os seus caminhos. Daqui a pouco, esse povo vai e entra outro povo que vai participar conosco aqui do